Olá, estudantes do oitavo ano, vamos continuar nossa aula sobre corrente elétrica. Mas antes eu vou falar com vocês quais foram os assuntos que a gente trabalhou na última videoaula. Eu falei com vocês sobre a corrente elétrica, o que é corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons. Eu falei também sobre o sentido da corrente elétrica e a gente aprendeu sobre circuitos elétricos e quais os componentes dele. Nessa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre corrente elétrica e, para isso, eu vou introduzir alguns termos novos para vocês. Um desses termos é o conceito de tensão elétrica. Provavelmente você já ouviu falar nesse termo, porém ele tem sinônimos, como diferença de potencial e voltagem. Todas essas três palavras significam a mesma coisa. E o que seria então essa tensão elétrica? Quando a gente olha para a tomada da nossa casa, ela apresenta uma tensão elétrica. E é devido a essa tensão elétrica que os elétrons que estão nos fios condutores conseguem se locomover e gerar corrente elétrica. Se a gente observar aí nessa imagem, eu tenho uma tomada e ela apresenta uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica está indicada por dois sinais. Eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. O sinal positivo indica que é um lado de maior potencial e o sinal negativo indica que é um lado de menor potencial. E a gente já viu que o elétron ele sai do potencial menor, ele sai no sinal negativo e vai em direção ao sinal positivo, como mostrado na figura a setinha de corrente elétrica. Ele passa aí por um liquidificador, por exemplo, poderia ser uma lâmpada ou poderia ser qualquer outro aparelho eletrônico que consome a energia gerada pelo movimento dos elétrons. Para ficar mais claro, eu vou fazer uma analogia com vocês. Observe essas duas situações. Na situação 1, eu tenho aí uma chapa de madeira e uma bolinha em cima. E essa chapa de madeira, nas duas extremidades, eu não tenho diferença de altura, as duas estão com a mesma altura. E por causa disso, a bolinha não se movimenta. Já na situação 2, eu tenho aí uma diferença de altura. Eu tenho uma região com maior altura e outra com menor altura. E por causa disso, a bolinha se movimenta. Ou seja, essa situação a gente pode relacionar com a corrente elétrica. Devido à diferença de potencial elétrico, uma região com maior potencial, outra com menor potencial, os elétrons se movimentam, porque é como se a região de maior potencial impulsionasse os elétrons ao movimento. Sendo assim, eu posso afirmar que tanto na pilha quanto na tomada, eu tenho uma diferença de potencial e é essa diferença de potencial que mantém a corrente elétrica. Se eu não tiver diferença de potencial, eu não vou ter corrente elétrica. No Brasil, existem diferentes regiões e a gente pode encontrar nas tomadas dessas regiões a voltagem diferente. Aqui no Sudeste é comum a gente encontrar a tomada com a voltagem de 127, mas no Nordeste, por exemplo, é comum você ver tomadas com a voltagem de 220. Se a voltagem é 220, lá vai fornecer uma tensão elétrica maior para os movimentos do elétron. O que pode acontecer se eu ligar um aparelho que ele foi feito para funcionar com uma voltagem de 127 em uma tomada de 220? Esse aparelho de 127 volts, ele não foi feito, ele não está preparado para receber toda essa tensão elétrica numa voltagem maior que é 220. Então, se você ligar esse aparelho numa tomada com essa voltagem, você pode queimar o aparelho, você pode estragar o aparelho. Agora, se você pega um aparelho feito para ser ligado numa tomada de 220 volts e você liga esse aparelho numa tomada de 127 volts, o dano é menor, porém, esse aparelho ele não vai funcionar com toda a sua potência, já que ele está recebendo uma tensão menor do que ele deveria receber. E existem ainda alguns aparelhos que são bivolts, ou seja, eles estão adaptados para funcionar em qualquer uma das duas voltagens. A resistência elétrica é outro assunto que eu quero trabalhar aqui com vocês. A palavra resistência já nos ajuda a entender do que se trata. Resistir é impedir, é atrapalhar, e é isso que a resistência elétrica faz com os elétrons. Ela tenta impedir a passagem deles no fio condutor. Eu tenho uma imagem que está mostrando duas situações.
com a água sendo usada de exemplo. Na primeira situação, a água tem mais facilidade de locomover. Já na segunda situação, onde eu tenho maior resistência, a água vai ter mais dificuldade de passar pelo espaço que ela tem. Então, é como se eu estivesse usando uma resistência elétrica na segunda situação. Os resistores, quando eles impedem, quando eles atrapalham a passagem do elétron, esse elétron ele vai produzir energia térmica, o elétron vai produzir calor. Já que está difícil dele passar, ele vai atritar mais e por isso ele vai produzir calor. Para a gente entender, vamos fazer um experimento aqui bem simples. Pega uma mão e passa na outra bem rápido. Quando a gente faz esse movimento de passar uma mão na outra com uma velocidade maior, a gente percebe que a mão fica quente, a gente aquece a nossa mão. E isso acontece por quê? Porque a gente está atritando a nossa mão. Mesma coisa do elétron, ele está forçando a passagem, está difícil de passar, porque tem um resistor, né? O aparelho que vai resistir o elétron à sua passagem. E aí, por isso que ele vai produzir calor. A gente aproveita esse calor em alguns aparelhos, por exemplo, o chuveiro. O chuveiro consegue aquecer a água porque tem um resistor no chuveiro que produz calor. Mesma coisa no ferro de passar roupa. Tem um resistor ali que produz calor devido à dificuldade do elétron em passar pelo fio, ok? Sendo assim, oitavo ano, a gente falou de 3 conceitos já. A gente falou sobre a tensão, sobre a corrente e sobre a resistência. A tensão elétrica, que é a mesma coisa de diferença de potencial, ela é medida por uma unidade que a gente chama de volt. A corrente é medida por uma unidade chamada ampere e a resistência é medida por uma unidade chamada ohm. E esses nomes ocorrem devido aos pesquisadores que estudaram esses fenômenos e foram homenageados. Pessoal, quando a gente fala de resistência, a gente pode estudar a lei de Ohm, que foi um pesquisador que se dedicou a estudar os circuitos elétricos. E ele observou 3 grandezas ao estudar os circuitos. Ele observou a resistência, que está representada pela letra R, ele observou a tensão, que é representada pela letra U, e ele observou a corrente elétrica, que está representada pela letra I. E ele viu que essas 3 grandezas da física, elas se interagem nos circuitos elétricos, como eu coloquei aí na imagem ao lado. Eu estou vendo aí o bonequinho verde, né, que está com a ampere escrito, que é a unidade de medida. O ampere, que representa a corrente elétrica, ele está tentando passar. Quem está bloqueando a passagem dele? O ohm, que representa a resistência. Então, o bonequinho de vermelho está tentando impedir o bonequinho verde de passar, está fazendo uma resistência à passagem dele. E quem está empurrando o bonequinho para frente, falando, vai, pode seguir, que é o bonequinho amarelo, que é o volt, que representa a tensão. E aí, devido à relação que é estabelecida entre esses 3 componentes, a gente chegou nessa fórmula, né? O cientista Ohm, que estudou essas relações, chegou nessa fórmula. R é igual a U sobre I. Isso significa que quanto maior a minha resistência, menor será a intensidade da corrente elétrica, menor será o valor de I. E isso faz sentido? Vamos pensar, se a resistência for muito grande, a intensidade da corrente elétrica vai diminuir, porque maior resistência, menor o movimento dos elétrons. Vamos dar um exemplo. Se eu te der o valor de U, te der o valor da tensão, que nesse exemplo aqui vai ser 120 volts, e te der o valor da corrente elétrica, que vai ser 2 amperes, e dividir 120 por 2, eu vou achar o valor da resistência, que será medido em ohms. 60 ohms seria a resistência de uma situação hipotética de algum circuito. Se eu aumentasse a intensidade da corrente, se eu mudasse de 2 para 4, vocês concordam comigo que a resistência ia diminuir? Se eu passei a intensidade da corrente de 2 para 4, 120 dividido por 4 vai dar 30. Então, a resistência caiu de 60 para 30. Então, é isso que acontece quando a resistência aumenta. A resistência aumenta, a intensidade diminui. Se a intensidade da corrente aumenta, a resistência diminui. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada, um abraço para vocês.